Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 15, não, desculpa. Hoje, dia 19 de março de 2021, uma sexta-feira, 19 de março de 2021, uma sexta-feira. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Estamos na palavra do Senhor, estamos mais um dia meditando e também orando pela nossa casa, a nossa família, o nosso país, né? Tudo isso que nós estamos atravessando. Então eu gostaria de meditar com você mais um pouquinho sobre a palavra e nós vamos orar sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos, porque só o Senhor pode nos livrar, só o Senhor pode nos abençoar, só o Senhor tem todo um plano perfeito, né? Que independe de situações, de circunstâncias, né? De ameaças. E isso é muito importante na passagem que eu vou ler agora. Então, Mateus capítulo 15, do versículo 29 a 31. Bom, eu tenho aqui também no computador, eu vou ler aqui, né? Mateus capítulo 15, do versículo 29 a 31, que diz assim: Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali, e vieram a ele muitas multidões trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, e os coxos andavam, e os cegos viam. Então glorificaram ao Deus de Israel. Antes de falar alguma coisa, eu quero ler também a passagem paralela, porque essa segunda multiplicação dos pães é diferente da primeira, em muitas coisas. E uma delas é de que a primeira multiplicação dos pães, primeiro é feito do lado judaico, né? Do lado de Israel, às margens da região de Israel. Enquanto a segunda multiplicação é feita do outro lado, né? A Bíblia fala que Jesus estava lá em Tiro e Sidom, região de Tiro e Sidom. Então, era uma região, deixa eu abrir aqui, Mateus capítulo 15, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Então não era uma região de cultura, tampouco de domínio, vamos dizer assim, judaico, né, hebraico. Não, era uma cultura e era um lugar completamente diferente, onde as entidades, os deuses, o paganismo, o politeísmo eram um fato naquela região. A gente já conversou a respeito. Então você percebe o quê? Que Jesus está numa terra, vamos dizer assim, entre aspas, numa terra completamente avessa, diferente àquele lugar que ele estava até então. Então a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus parou e começou a ministrar a multidão. Como? Ele subiu ao monte exatamente como ele fez em Mateus capítulo 5, do lado de Israel. Ele subiu ao monte, assentou-se. Naquela cultura, quando uma pessoa tinha autoridade, ela se assentava e todos paravam para ouvir, porque era uma questão de respeito e ao mesmo tempo uma referência e ao mesmo tempo alguém que merecia ser ouvido. E a palavra do Senhor diz de que Jesus sentou-se e começou a ministrar a palavra para aquelas pessoas estranhas à Bíblia, estranhas ao Deus, né? Que da Torá, ao Deus do Pentateuco, ao Deus dos livros poéticos, dos livros proféticos, tanto pequenos como, tanto os menores livros proféticos, que são 12, como os maiores livros proféticos, que são 5, quer dizer, tudo era diferente àquele povo.
ainda que ouvissem falar, ainda que conhecessem alguma das histórias, mas na verdade eles não tinham tido qualquer contato. Por quê? Porque ao judeu, segundo a tradição, era vedado até mesmo conversar com pessoas pagãs. Quem dirá ensinar, quem dirá ter vamos dizer, essa intervenção didática, pedagógica de quem era Deus. Mas eles ouviam falar, lógico, as pessoas comentavam do Deus, né, de Israel, o Deus que tirou o povo da terra do Egito. Lógico que o povo sabia da história, porque quer queira ou não, essas histórias resvalavam neles também. Então, quando Jesus se propõe a conversar com essas pessoas, Jesus conhece o público, Jesus sabe quem são. Daí, né, eu dizer para vocês que o único milagre que Jesus repete, ipsis literis, entre aspas, como o primeiro, é a multiplicação dos pães. Sendo que o primeiro milagre da multiplicação dos pães é narrado pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E o segundo milagre da multiplicação dos pães é só narrado por Mateus e por Marcos. Então eu quero ler Marcos capítulo 8, Marcos 15 já lemos, agora Marcos, estou falando, Mateus capítulo 15 já lemos, né, da segunda multiplicação. Agora vamos ler o texto paralelo em Marcos capítulo 8, que diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Então, você perceba que existem alguns detalhes que são importantíssimos. Primeiro, 3 dias que aquela população estava, né, atrás, seguindo Jesus. Então havia todo um contexto espiritual, 3 dias. Depois diz assim: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Quer dizer, são pessoas completamente diferentes da cultura hebreia, tá? Vamos lá. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Aí você vai pensar, mas os discípulos não participaram da primeira multiplicação? Aí eu respondo para você: sim. Então eles, olha como é importante os detalhes para a gente entender todo o contexto, todo o pano de fundo do que está acontecendo. Aí você vai se perguntar: ué, eles já haviam participado da primeira multiplicação? Eles não sabiam que Deus poderia, através de Jesus, multiplicar pela segunda vez? Eis a questão. Aqui nós estamos falando de um povo estranho aos estatutos do Senhor. Nós estamos falando de um povo estrangeiro, denominado na palavra de Deus como gentio, como pagão. Então os discípulos não estavam apenas sem fé, ou alguém poderia falar: poxa, mas tinham participado da primeira multiplicação. Mas a questão toda aqui é porque o público, aos olhos judaicos, dentro da cultura judaica, não poderia viver os milagres de Deus através de Jesus como o povo de Deus viveu na outra margem. Então há aqui um conflito de autoridade da palavra de Deus, entre aspas, na cultura dos discípulos, porque eram judaizantes. Então diz aqui: E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Agora não é mais um menino, como foi da primeira multiplicação, um jovem, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Agora não. Agora é diferente. Ele pergunta para os próprios discípulos. Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão.
E tomando os 7 pães, agora é Jesus quem está ordenando. Perceba que os discípulos ficam meio ressabiados. Eles ficam com o pé atrás. Porque aquele povo não era, entre aspas, aos olhos deles, não eram dignos de participarem da mesa, como o próprio Senhor Jesus responde à mulher cananeia que nós já vimos a respeito. Então você perceba que há uma resistência, há uma dúvida muito grande pairando naquele momento. E diz assim: e tomando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e, abençoando-os, olha só que engraçado, na primeira multiplicação, o rapaz lhe deu 5 pães e 2 peixinhos. Nessa multiplicação, perceba os detalhes. Jesus pergunta para eles: o que temos? Nós temos pães. Então Jesus deu graça e repartiu, né, os pães e começou a distribuir para os seus discípulos. Então você percebe uma resistência até de entregar o peixinho. Agora era só pão. Numa segunda etapa, entrega os peixinhos. Então você percebe que o Senhor Jesus, ele agradece ao Pai 2 vezes. Primeiro pelos pães, depois pelos peixinhos. O ser humano é engraçado, né? Como se nós fôssemos diferentes deles. Tinha também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Então eles até reteram, eles seguraram o peixinho. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado, juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. É um texto muito especial, porque fala exatamente de um Jesus que veio trazer um evangelho multinacional, né? Um evangelho que não tem limites territoriais, não tem limites, né, entre aspas, religiosos, mais para um ou menos para o outro. Não, Jesus está acima, está por sobre toda uma condição, uma situação. Agora eu quero falar mais particularmente sobre esse povo. Por que esse povo ficou 3 dias atrás de Jesus, seguindo Jesus e ouvindo a Jesus, e sendo ministrado pelo Senhor, e o Senhor curando, e visitando, e libertando, e aliviando? Por quê? Porque toda a região, inclusive a própria região de Israel, a questão toda das invasões era o seguinte: o povo de Israel era conhecido por ser um povo rebelde. Rebelde aos olhos de quem domina, né? Rebelde aos olhos de quem confisca, aos olhos de quem sequestra o povo. Por quê? Porque o povo judeu era conhecido pelos séculos dos séculos que era um povo monoteísta, que, aliás, até então é o único povo, né? Todos os outros povos eram politeístas. Só o povo judeu era monoteísta, só adorava um Deus. Mas, do outro lado, era considerado um povo rebelde, de dura cerviz, que não era dado ao trabalho, entre aspas. Não é que não era dado ao trabalho, ele não se humilhava em trabalhar para o invasor. E pagava com a própria vida, mas permanecia firme. Então o povo judeu sempre foi identificado pela sua identidade, que é forte, né? Eu não estou aqui discutindo o quanto adorava ou servia ao Senhor, reconhecia o Senhor, é uma outra história, mas eu estou falando no sentido de publicidade. O que se falava sobre o povo de Israel? Exatamente isso, que o povo de Israel era um povo muito ruim de trabalho. Obviamente a gente sabe por quê, mas aos olhos de quem estava invadindo, era mais fácil
tomar conta da região circunvizinha do que, propriamente dito, invadir o povo, a região do povo de Israel. Tanto é verdade que o Império Romano abriu uma concessão. Qual? Que o povo judeu poderia continuar com as suas propriedades, o povo judeu poderia ter a sua própria moeda, o povo judeu poderia servir o seu próprio Deus, coisa que era vedada aos outros povos. Tal era a rigidez com que o povo, né, enfrentava os seus opositores ou os seus invasores. Então isso fica bem claro, tá? Quando você vai para a região circunvizinha, não era tanto assim. Tanto é que esse pessoal, né, de cultura grega, como diz a respeito da mulher cananeia, de cultura ciro-fenícia, como também diz a palavra do Senhor sobre a mulher cananeia. Por quê? Porque era uma região muito invadida. E por ser uma região muito invadida, era uma região muito oscilante aos olhos dos seus moradores. Ora tinham terra, ora não tinham terra. Ora tinham propriedade ou tinha família, ora não tinha, porque eram escravos. E escravo não tem família. Então havia uma série de coisas dentro daquela situação em que Jesus foi até lá. E Jesus se deparou com toda aquela falta de perspectiva, aquela falta de esperança. E exatamente isso que levou o Senhor Jesus a permanecer naquele lugar por alguns dias. Tanto é que ele próprio expressa que já havia 3 dias que ele estava naquela região. Ele foi para aquela região apenas, vamos dizer assim, para descansar um pouco e acabou ficando lá e ministrando lá. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele se compadeceu da multidão, ele ficou preocupado com aquele povo. A despeito de toda a resistência religiosa dos seus discípulos. Daí você entender porque ele repete o milagre, sendo que você percebe que ele não repete milagres. Mas por que ele repete aqui? Ele repete porque o público é outro. A região é outra. As questões, né, de insegurança, de desespero são as mesmas. Mas de maneira mais incisiva, mais profunda, porque aquele povo já havia passado por muitas invasões. Babilônios, assírios, o Império de Lídia, as invasões greco-macedônias, depois a invasão romana. Então haviam muitas invasões, né? A invasão egípcia. Então você tem uma série de invasões na região. E isso deixava o povo muito oscilante, muito fraco, muito frágil. Então, quando a gente percebe isso aos olhos daquilo que nós estamos vivendo hoje, que o povo brasileiro, nós brasileiros, nos sentimos também invadidos. Invadidos na nossa esperança, na nossa expectativa. Entra governo e sai governo, e as situações e circunstâncias parece que só pioram, não melhoram. Né? Quem sabe agora com fulano de tal, quem sabe agora com isso, com aquilo. É aquilo que eu falo aqui sobre São Paulo, por exemplo. São Paulo vem de uma administração do mesmo partido, do mesmo grupo político, de, sei lá, décadas. Para hoje estar nessa condição, sendo que esse grupo político detém o domínio governamental tanto no estadual, né, no estado de São Paulo, como na capital, na cidade de São Paulo. E você não percebe qualquer responsabilidade sobre aquilo que já, ou melhor dizendo, não foi feito em administrações passadas. Então, eles preferem acusar alguém do que pura e simplesmente olhar para trás e falar: olha, nós precisamos resolver essa situação. Falta de hospital, falta de profissionais, falta de equipamento, falta de uma série de coisas por causa da pandemia. Claro, a pandemia está expondo o problema, mas o problema sempre existiu.
E nós ficamos, e eu estou falando aqui, mas estamos falando do Brasil inteiro, né? Eu estou falando mais aqui porque eu vivo aqui e sei como é que é. Mas em outras partes do Brasil, exatamente a mesma coisa. Talvez o argumento seja outro, mas o fato é o mesmo, é a falta de estrutura. Então, quando você percebe isso, é o mesmo sentimento que esse povo vivia. Era uma falta de estrutura, uma falta de para quem recorrer. Quem teria toda a autoridade e poder para alterar e transformar? Então, os moradores de toda a região, e Jesus fala que vieram pessoas de longe, porque era, entre aspas, vedado às pessoas estranhas ficarem na região de Israel, principalmente ouvindo o mestre, um rabino. Era muito difícil. A religião lá era muito forte. Mas aqui do outro lado era mais livre. Então, com certeza, vieram pessoas de todos os lados, porque ouviu falar. Pessoas com enfermidades, com situações e circunstâncias. Presta atenção. A Bíblia diz que o Senhor não rejeitou ninguém. Não obstante, à primeira vista, ele ter ficado resistente à mulher cirofenícia, mas era porque essa mulher representa exatamente a quebra de uma hegemonia espiritual. E nós já conversamos que quando ela, entre aspas, representando a sua terra, chama Jesus de Senhor, né? Quando ela se prostra diante de Jesus e identifica Jesus como filho de Davi, acabou. Porque toda a habilitação espiritual estava sobre aquele que era e sempre será o Senhor e Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tanto é verdade que quando você percebe, quando Jesus começa a andar pela circunvizinhança da região, a Bíblia diz que as pessoas foram curadas pelo Senhor, as multidões de multidões, era muita gente. E no versículo 31 de Mateus 15 diz o seguinte: então glorificava ao Deus de Israel. Tanto é verdade que o Deus de Israel, aquele Deus que eles ouviam falar de histórias, de coisas que o Senhor havia feito no passado sobre um povo que foi liberto e foi transformado de uma família em uma grande nação, esse Deus estava se manifestando através de Jesus Cristo. Então, a mulher Ciro, olha só como é o mundo espiritual. A mulher cirofenícia se prostra, e aí eu falo para você que com certeza ela tinha contaminações espirituais muito fortes, muito grandes, que se não fosse a opressão que a sua filha estivesse vivendo, talvez ela não tivesse tido a coragem de ir até Jesus, mas ela foi. Porque eu sempre falo isso para você, endemoniamento não é só a pessoa estribuchar, né? Aliás, a maioria não é assim. Mas essa mulher estava contaminada e ela se prostra, ela se rende. Aquilo, espiritualmente falando, manifestou uma cisão. Aquela entidade chamada Baal, que é o Senhor da terra, fica subserviente à autoridade humana, claro, porque o homem, o ser humano, o gênero humano, é a coroa da criação. Não existe um ser vivo de maior autoridade do que o ser humano, até maior do que os próprios anjos, como diz a palavra do Senhor. Então, esse povo, ao ser, com certeza, né, ministrado pelo Senhor Jesus, se rende aos pés de Jesus. E aí esse povo novamente, agora de maneira muito coletiva, multiplicadora, né? Então, antes da multiplicação dos pães, houve a multiplicação de conhecimento de Deus. Eles começaram, como diz a palavra, a exaltar o Deus de Israel, glorificavam ao Deus de Israel. E é exatamente isso que nós, como povo de Deus, precisamos ministrar, fazer e expressar. Nem sempre as palavras
nem sempre um conhecimento bíblico. Claro, para nós é importantíssimo, faz toda a diferença. Mas para aqueles que estão lá fora, nem sempre é importante. Porque não tem essa sensibilidade, esse ouvido aguçado para ouvir a palavra de Deus. Mas nós que somos de dentro temos. E os discípulos fizeram resistência. Mas o Senhor quebra essa resistência. Porque o Senhor queria alcançar o coração desse povo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus se compadeceu. Porque 3 dias é exatamente o número de dias entre o luto, o velório, a tristeza e angústia e o dia da ressurreição. Exatamente esse momento dificílimo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós estamos vivendo num ambiente de luto. Quer porque tenhamos pessoas próximas que foram acometidas dessa enfermidade, quer, não sejam tão próximas assim, mas não tem como a gente não se entristecer, se angustiar pelas tragédias que já estavam anunciadas há muito tempo e que estão acontecendo. Então, o que nós devemos fazer, como esse povo? Em primeiro lugar, seguir a Jesus. Não tem outro jeito. Só Ele pode amparar, só Ele pode me fortalecer, só Ele pode estabelecer a sua plenitude de vida, porque Ele é o nosso pastor, o pastor do Salmo 23. Somente Ele pode nos levar às águas tranquilas e aos verdes pastos. Em segundo lugar, a palavra do Senhor fala que eram 7 pães. Por que 7 pães? Porque é a manifestação plena da divindade, da trindade. E Paulo fala que Jesus é a manifestação plena, perfeita da trindade, da divindade. E Jesus quis aqui parar, quis socorrer aquele povo, quis estar junto àquele povo nas dores, nas dúvidas, na incerteza, na insegurança. Tantas invasões, tanta destruição, tantas famílias mutiladas nos seus componentes por causa das invasões e tudo, uma série de coisas. Então, era um sentimento muito forte de abandono. Eram cidadãos órfãos de pátria, órfãos de pessoas que pudessem fazer a diferença. E esse povo se derramou. E a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus ouviu. E o Senhor Jesus se manifestou. E a Bíblia fala que por causa daquilo o Senhor Jesus não poderia os despedir sem lhes alimentarem. E é exatamente isso que nós precisamos, de um alimento que desce do céu, do pão do céu que é Jesus Cristo, aquele que diz: não fiquem perturbados, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então é exatamente esse Jesus que nós vamos clamar e colocar diante do Senhor, diante da nossa casa, diante da nossa família, diante dos nossos queridos. São tantos que eu tenho anotado todos os dias. Estamos orando pelo Marco, lá em Sorriso, Mato Grosso, para que o Senhor fortaleça, ele está na UTI. Também a Ana Cláudia, a cabeleireira, eu chamo ela assim, mas carinhosamente, Ana Cláudia, porque ela está na UTI também. E ela foi para a UTI preocupada com seus 4 filhos. Ela é uma mulher sozinha, que cuida de 4 filhos, sendo que um deles é especial. Então, é um desespero, gente. É uma coisa assim, impensável. Às vezes a gente tem a impressão que já viu de tudo. Mas, bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, paz do Senhor. Mas
esse povo estava muito desesperado. Jesus não tinha como despedir aquele povo. É o que nós estamos vivendo. É o que nós precisamos expressar, ao contrário dos discípulos que resistiram. Nós somos aqueles que ministramos a palavra do Senhor e presta atenção, e vivemos a palavra do Senhor na sua profundidade, porque tem muito crente, desculpe, vivendo num momento desse crítico, tão desesperado quanto, né? Então, para cada um existe uma porção de fé, mas do outro lado, Daniel diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte. E nós vamos orar e clamar também por aquelas que estão grávidas, né? A pessoa da Clara, que está lá na Alemanha, a Ana Cláudia, que está na Colômbia, e tantas outras que estão grávidas, para viverem um tempo maravilhoso, especial. O tempo da gravidez é um tempo muito rico, né, para a família, para o casal, em nome de Jesus. Então, são várias situações. Exatamente como esse povo aqui. Quem haveria que pudesse olhar para esse povo? Se o próprio povo de Deus, representado pelos discípulos, até esconder o peixe, creio. Eu vou saber isso no céu, mas que eu acho que alguém reteve o peixe na hora, reteve, porque Jesus deu graças 2 vezes, então ele consagra o pão. Senhor, eu te agradeço pelo pão e tal. Aí manda distribuir, de repente, aí ele pega o peixinho e agradece de novo, alguma coisa aconteceu. Para vocês verem. E a Bíblia fala que o Senhor teve compaixão, né? E diz a palavra assim: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Quer dizer, 3 dias significa o quê? Estão vivendo só o ambiente de velório. O ambiente da ressurreição, da vida abundante, da vitória da vida sobre a morte, eles não estão vivendo. E nós somos aqueles que sabemos que se existiu a sexta-feira da paixão, existiu o sábado, né? Que é o Shabá, é o momento do descanso, do entregar-se aos braços do Pai. Também aconteceu o domingo da ressurreição. Então é exatamente esse Jesus que nós vamos clamar, que nós conhecemos e que vamos permanecer aprendendo e conhecendo cada dia mais. Mas é o momento de nós colocarmos diante do Senhor em nome de Jesus. Ah, Deus de poder, tem misericórdia. Não é possível. Senhor Deus e Pai, nós te clamamos misericórdia. Estamos acima dos 2.000 óbitos já há bastante tempo. Tem misericórdia da nossa terra, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por cada família que está aqui. Magda, o Bispo Antônio, Sueli Filintro, a Eloy Wesley, Josué, Joel, também o Walter e a Raquel, a Kátia, também, em nome de Jesus, o Alex que está aqui e todos os outros, que a bênção, a presença, o poder de Deus, a Eva, o Carlos, a Cida, os seus filhos e nora, também a Amanda, né, o Fábio, seus queridos, os filhos, a Glória, a presença, o João, Roseli, Ângela, todos que estão conosco em nome de Jesus, nossos queridos, nossos pais, os meus pais, também os meus tios, filhos, netos, genros, noras, a presença, o poder de Deus, o mover do Senhor, seu Toninho, Dona Nadir, seu João, Dona Dária, derrama-te, ó Deus, com a tua graça e com a tua glória. Ó Deus, cura-nos no nosso interior, na nossa vida, no nosso corpo, tendões, coração, pulmões, vias respiratórias, vias aéreas. Traz a tua resistência imunológica, ó Senhor, sobre o nosso organismo. Cura, visita, ressuscita os nossos olhos, nossos ouvidos, pâncreas, taxas, plaquetas,
purificação do sangue, circulação sanguínea. A presença e o poder do Senhor tem se derramado. Em nome de Jesus, temos ouvido tantos testemunhos da Ruth, que foi por causa da Covid, uma série de coisas, teve um monte de situações no hospital, UTI, mas saiu ilesa, saiu em nome de Jesus, na presença e no poder de Deus, para a vida que o Senhor tem sobre a vida dela. A Fernanda e tantos outros, tua graça, tua glória, nós que já passamos pela Covid, estamos aqui. Senhor, derrama-te, ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus de poder, são tantas pessoas enlutadas, são tantas famílias desesperadas. Senhor, cada uma tem uma história, cada pessoa tem um desespero, uma tragédia, um sentimento de impotência, de incapacidade. Por isso, ó Deus, nós te clamamos, é o Senhor quem tem compaixão, é o Senhor quem se compadece, é o Senhor quem enxerga, Senhor, em nome de Jesus, a dor, a aflição, a despeito do que nós somos, porque nós sempre seremos pequenos. A tua palavra diz que o Senhor sabe que nós somos pó, mas o Senhor é o nosso Deus. Derrama-te, ó Deus, com a tua glória, com a tua graça, com a tua presença. Move-te dos céus, Deus de poder e maravilhas. Visita as nossas famílias, como Marco, a Dona Maria Tereza, lá de Vinhedo. Senhor, em nome de Jesus, o tio Nelson aqui em São Paulo. Deus de poder, de maravilhas, a Ana Cláudia, a cabeleireira. Senhor, pessoas que estão em UTI, que necessitam, ó Senhor, desesperadamente da tua intervenção. Nós te clamamos, Deus de poder, talvez até como essas pessoas, a Bíblia fala que eles largaram os enfermos aos pés de Jesus, quer dizer, tava o estorvo, a situação estava tão crítica, que as pessoas estavam cansadas. E exatamente o que está acontecendo na nossa condição de saúde, de hospitais, não porque as pessoas são ruins, não, mas porque talvez estejam exauridas, cansadas, exaustas. Senhor, tem misericórdia, derrama-te, cura, visita, liberta, restaura, perdoa-nos no nosso pecado como país, como governo, como povo, como nação brasileira, como cidadão brasileiro. Perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia, perdoa-nos da iniquidade, da transgressão, da rebeldia em relação ao Senhor. Nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos da tua intervenção. Derrama-te, ó Deus, sobre o sul, o sudeste, o centro-oeste, o nordeste, o norte do nosso país. Deus de maravilhas, curando, visitando, renovando, restaurando, ressuscitando, pessoas que sequer estão tendo a chance. Ó Deus, em nome de Jesus, move-te dos céus, cura, toca, visita, ressuscita, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Quanto a nós todos, Senhor, ampara o nosso sentimento, o nosso coração. Senhor, dá-nos uma fortaleza, uma resistência e principalmente a certeza de que o Senhor está por sobre todas as coisas e de que o Senhor nos levará a bom êxito e nós completaremos a carreira que nos está destinada e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Que o teu Santo Espírito se apodere de cada um de nós, nos ungindo, nos capacitando, derramando do seu mover, do seu fogo santo, das suas línguas de fogo sobre a nossa cabeça, porque nós precisamos viver um evangelho à altura do nosso Senhor Jesus, o evangelho à altura do Rei dos Reis, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, todos os teus queridos, e você viva a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então é a nossa vida, é a nossa cura, é a nossa saúde, é a nossa vitória. E essa condição esteja sobre a tua vida, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor,
de nada nós teremos falta. Um beijo para você. Oi, pastora Magda, um beijo para vocês, para todos vocês. Fiquem na paz. Amanhã tem mais, a partir das 10 horas da manhã. Um beijo, fiquem na paz. Tchau, tchau. Sexta-feira maravilhosa, hein?